Segundo a Polícia Judiciária Civil, esse idoso de 64 anos de idade, ele cometeu o crime de estupro de vulnerável. Até o momento, foi identificado apenas uma vítima, mas há suspeita de que esse idoso possa ter cometido o crime com mais de uma criança. Segundo o delegado Jean Paulo, ele oferecia doce a essas crianças de 7 a 10 anos de idade e aí então é que ele pegava em uma das partes íntimas dessas crianças. Através de uma conversa com a mãe, essa criança, no primeiro momento, disse que era uma amiga dela que estaria sofrendo esses abusos, mas a mãe conseguiu conversar com a criança, conseguiu tentar saber um pouco mais sobre o assunto e foi aí então que a criança acabou confessando que ela era a própria vítima. A Delegacia Especializada em Defesa da Mulher de Tangará da Serra cumpriu o mandado de prisão temporária do suspeito, que por questões legais eu não posso falar o nome, mas é um senhor, um indivíduo de 64 anos de idade, que está sendo investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. A priori, no final do mês de agosto, recebemos aqui uma mãe que nos passou a informação de que sua filha teria sido abusada quando ela saiu da escola. Aqui é importante dizer que os atos não se deram na escola, mas sim em um comércio, nas proximidades de um colégio. E esse senhor, proprietário desse local, em troca de doces, pedia para que essa criança deixasse que ele pegasse nos seios. Tem relatos também de uma testemunha que foi ouvida, que já viu ele pegando na vagina de uma criança também. Essa vítima, identificada pela mãe, possui 9 anos de idade, é uma criança, nos termos da lei também. E diante disso, desse fato grave, ouvimos a genitora, representamos pelo depoimento especial da criança, que é feito com um psicólogo, em vistas a preservar a integridade psicológica dessa criança. Ouvimos também essa testemunha, que também é uma menor de idade, que relatou, inclusive falou o nome do suspeito, já conhecia o suspeito pelo sobrenome, e nos relatou esse segundo episódio. Diante disso, para cessar essa prática, de eventuais novos delitos a serem cometidos por essa pessoa, tendo em vista a solidez dos depoimentos, representamos pela prisão temporária e o Judiciário e o Ministério Público, de forma bastante célere, atendeu o nosso pedido e na data de hoje, a gente, em menos de mês, a gente cumpre a prisão temporária desse indivíduo, de 64 anos de idade, que agora vai permanecer preso durante as investigações. E tendo em vista o relato dessa testemunha, dessa menor que foi ouvida, e disse que ele fazia isso com outras amigas e sempre em troca de doces. A gente até fez diligências no local e verificamos que realmente ele tem um estabelecimento voltado ao comércio escolar, com doces, refrigerantes, sucos. E no dia que a gente foi, até no horário ali, próximo ao bater do sino, a gente visualizou que ele fica em frente ao estabelecimento, já numa tentativa de chamar essas crianças. E um fato importante, aqui eu já falo até com os nossos vereadores de Tangará da Serra, que pertencem ao Legislativo Municipal, que elaborem uma lei, eu procurei e não achei, que proíba a venda de bebidas alcoólicas e cigarros nas proximidades de escolas. Existem várias leis similares em vários municípios e eu procurei no nosso município, entrei em contato com o vereador e não achei. Tendo em vista que durante essa fiscalização, em um comércio exatamente na frente da escola, 5 metros da escola, encontramos cigarro à venda e bebidas alcoólicas à venda. E isso é extremamente danoso para as nossas crianças. O comércio dele, pelo que foi narrado pela criança, a gente constatou em loco, na frente da casa. Então, a partir do momento que a criança entra ali, ninguém consegue perceber o que se passa. Geralmente são toques rápidos, na região dos seios, na região da vagina, e é totalmente factível que isso tenha ocorrido à luz do dia mesmo. Na escola possui câmeras de segurança, mas infelizmente elas não captam o local desse comércio em si. A gente até andou analisando junto com a diretora. Ressalto novamente que os atos não se deram na escola e a partir do momento que a diretora tomou conhecimento, ela prestou todo o apoio necessário. Alguns professores também foram ouvidos e serão ouvidos ainda acerca dos fatos, mas infelizmente não tem câmeras especificamente direcionadas ao comércio. Não tem passagens, a gente não identificou passagens criminais, é um idoso de 64 anos de idade que tem esse comércio. A priori, se passava por uma boa pessoa, mas infelizmente agora vai responder por esse crime, tendo em vista todas essas evidências coletadas. A pena combinada, ela está prevista no artigo 217-A e ultrapassa os 8 anos, se comprovado.
Lógico, agora ele será submetido a todo o processo investigativo, né, e a pena será aplicada ao final do processo. A criança será ouvida em depoimento especial, mas a priori ele responderá preso esse crime. E a gente, a partir do momento que identifica essa situação de estupro de vulnerável envolvendo crianças e adolescentes, a gente notifica o Conselho Tutelar, a gente notifica o CRAS, né, e todo o sistema de saúde para que seja feito um acompanhamento psicológico. E essas crianças não são ouvidas por policiais, são ouvidas por psicólogos em depoimento sem dano, que é feito no fórum, acompanhado pelo juiz, pelo Ministério Público e pela Defesa. É muito importante a conversa dos pais e professores sobre a educação sexual em si. É um tema que deve ser tratado de maneira transversal na escola, né, dentro das disciplinas que lhe é possível, e também essa conversa dentro do ambiente familiar. Infelizmente, até na semana passada a gente gravou com vocês um pouco sobre o estupro de vulnerável, é um crime que tem uma ocorrência muito grande em nosso município, e a prevenção começa em casa, né, explicando para a criança ali o que não pode ser feito em seu corpo, né, tentar uma abordagem bastante tranquila com a criança para que ela se abra, com os pais principalmente, a partir do momento que elas sintam algo de estranho, e monitorar o comportamento. Aqui a gente ressalta que não há um comportamento padrão quando a criança é vítima de violência, né? Nem sempre ela fica triste, nem sempre ela fica eufórica. Cada criança, dentro da sua individualidade biológica, apresenta um comportamento.